Nesta aula, trataremos de ampliação e redução de imagens no domínio frequência. Inicialmente, descreveremos a intuição por trás desses processos em 1D e, em seguida, apresentaremos sua extensão para o caso 2D. Notem que os processos a serem descritos generalizam para sinais de mais alta dimensionalidade. Assim, seja S um conjunto de n amostras obtidas uniformemente a partir de um sinal f. A transformada discreta de Fourier aplicada a S produz um conjunto de n coeficientes ou amostras no domínio frequência, ao qual nos referiremos por S'. A transformada inversa aplicada a S' recupera o conjunto de amostras original. Assim, seja f de t a função cosseno de 4 vezes 2π sobre n t. Aqui temos o gráfico da função amostrada, considerando n igual a 500. À direita, vemos o espectro de amplitude correspondente. Notem as funções delta na posição 4 e 496, respectivamente. Notem que ambas contêm 500 amostras nos seus respectivos domínios e que tanto a DFT quanto a IDFT de um conjunto de n amostras produzem, naturalmente, n amostras no domínio complementar. Uma observação extremamente importante é que este número de amostras independe do valor das amostras em particular. E isso, portanto, sugere que nós podemos fazer ampliação e redução de imagens simplesmente alterando o número de coeficientes das representações dessas respectivas imagens no domínio frequência. Assim, para ampliação, nós poderíamos incluir coeficientes zero, associados a altas frequências, e para o caso da redução das dimensões da imagem, nós poderíamos então descartar coeficientes associados a altas frequências. Essa é uma ideia bastante poderosa e que nós vamos explorar a seguir. Então, vamos considerar o que aconteceria se nós aumentássemos artificialmente o número de amostras, ou seja, o número de coeficientes no domínio frequência. Bom, nós podemos fazer isso introduzindo coeficientes iguais a zero associados a frequências mais altas. Notem que, como os coeficientes são zero, durante o processo de reconstrução, por exemplo, aplicando a transformada inversa, eles não contribuiriam a frequências efetivamente. Mas lembrando que o número de amostras no domínio frequência, o número de coeficientes no domínio frequência, corresponde ao número de amostras no domínio espacial. Se nós artificialmente introduzirmos ainda que zero no domínio frequência, ao aplicarmos a transformada inversa, nós vamos obter o maior número de amostras no domínio espacial. Então, vamos analisar esse processo. Então, novamente, considerando a nossa função já conhecida, utilizando aí amostrada uniformemente, utilizando 500 amostras. Este seria o nosso sinal. E este é o espectro também já conhecido de vocês, né? 500 amostras, a frequência 4, aqui nós temos o nosso delta na posição 4 e um outro delta na posição 496. Bem, suponha então que nós decidamos incrementar esse espectro aqui, acrescentando então 500 amostras iguais a zero. Uma primeira observação fundamental é que nós não podemos acrescentar essas amostras à direita, né, de tudo o que nós já temos. Vamos entender por quê. Nota que se nós fizermos isso, nós estaríamos obtendo um espectro como esse aqui, onde agora temos 1000 amostras ao invés das 500, ou seja, acrescentamos aqui 500 zeros, e do ponto de vista desse espectro, o que nós temos é uma frequência 4 e uma frequência 496.
temos algo aqui, né, um total de amostras nesse espectro igual a 1000, e, portanto, 496 ainda é menor que a metade, né, de 1000. E, portanto, esta seria uma amostra de altíssima frequência, né, associada a uma frequência bastante alta, uma frequência que estaria envolvendo 496 ciclos ao longo de um intervalo de 1000 amostras, se nós recuperarmos isso aqui para o domínio espacial. Entretanto, notem que os pares de complexos conjugados não estão presentes nesse espectro. E isto faz com que, primeiro, nós tenhamos introduzido uma alta frequência espúria, e, além disso, não existem os complexos conjugados que são necessários para que, durante a transformada inversa, a IDFT, nós tenhamos o cancelamento das componentes imaginárias, obtendo, portanto, um sinal real. E, neste caso, ao aplicarmos a DFT, nós vamos obter um sinal que é complexo. E notem que aqui, por dispormos de uma frequência muito próxima do limite de Nyquist, nós vamos observar aqueles artefatos sub-Nyquist que nós já vimos também em uma aula anterior, e hoje nós vamos entender exatamente por que eles ocorrem. Aplicando então a transformada inversa, e já lembrando que trata-se de um sinal complexo, porque a gente não tem os complexos conjugados para fazer então cancelamento dessas componentes imaginárias, nós vamos obter um sinal complexo e estamos plotando aqui apenas a componente real. Pode parecer à primeira vista estranho o fato de esse gráfico parecer completo no sentido de preenchida, essas áreas aqui preenchidas, mas observem que trata-se apenas de artefatos subnáicos. Ou seja, o que nós temos aqui é uma frequência muito alta, tem uma oscilação aqui acontecendo 496 vezes ao longo das 1000 amostras, e isso faz com que nessa versão vista então com alguma redução, pareça então uma área sólida, quando na verdade não é. A gente tem então uma oscilação. A propósito, é importante lembrar que neste caso, como dobramos o número de amostras, e no final das contas, no domínio frequência, ao aplicarmos a IDFT, que vai dividir pelo número de amostras, a gente acaba então reduzindo a amplitude desse sinal também, que originalmente era 1 para meio. Voltaremos em breve a falar dessa questão e como corrigir isso. Bom, então vamos considerar o problema de fazer upscaling no domínio frequência, ou seja, vamos aumentar então o tamanho da imagem no domínio espacial, mas dando um tratamento no domínio frequência. Nós sabemos que a inclusão de zeros não pode ocorrer à direita, ele tem que ocorrer ao centro, ou seja, vou estar tratando isso como altas frequências com coeficientes iguais a zero. Então, nesse caso, nós passaremos a ter aqui as 1000 amostras, 500 originais mais as outras 500, os 500 zeros inseridos nessa região associadas às frequências mais altas. E ao obtermos então o sinal no domínio espacial, ou seja, ao aplicarmos a IDFT, nós obtemos esta representação. Notem que foi preservado o número de ciclos. Né? E isso seria em todas as funções de base. Aqui nós só temos uma única função, é cosseno de 4 com frequência 4. Notem, como existe aqui a frequência 4, naturalmente recuperamos um sinal com 4 ciclos, sem problema. Né?
Mas notem que o número de amostras cresceu, na verdade, dobrou nesta operação que fizemos para este exemplo. E isto é equivalente a fazer um upscaling, ou fazer uma interpolação no domínio frequência, porque quando nós aplicarmos a transformada inversa, né, que foi o que nós fizemos aqui, nós obtemos agora um sinal com 1000 amostras, enquanto que o sinal original tinha apenas 500. Bom, o que a gente observa na prática é que, muito embora a gente tenha os 4 ciclos, quando a gente considera espacialmente, as frequências são mais baixas. Vamos entender exatamente por quê. Notem que eu tenho agora um sinal que, em princípio, representa aquela mesma frequência 4, mas agora o denominador é 2n ao invés de n e, portanto, isto me dá, na prática, uma frequência mais baixa, se a gente considerar espacialmente falando, né? Ou seja, pegando, em outras palavras, se antes eu completava 4 ciclos em 500 amostras, agora para completar os 4 ciclos eu preciso de 1000 amostras. Ou seja, completo apenas 2 ciclos em 500 amostras no domínio espacial. Um outro aspecto a ser observado é que, visto que a IDFT ela divide as amplitudes recuperadas pelo número de amostras no domínio frequência, nós acabamos recuperando apenas metade da amplitude original, ou seja, o meu sinal antes tinha uma amplitude de 1, e nesse caso ele tem uma amplitude de meio. Ok? Então, foi dividido por um fator que é igual ao fator em que foi aumentado o número de amostras. Bem, o que nós podemos fazer com relação a isso? Se, ao mesmo tempo em que a gente faz zero padding, aumenta o número de elementos aqui coeficientes no domínio frequência, muito embora todos esses sejam zero, se nós também multiplicarmos todos os coeficientes, todos os demais coeficientes, aqui nesse caso a gente só tem coeficientes associados à posição 4 e 996, se nós multiplicarmos pelo mesmo fator que foi utilizado para aumentar o número de amostras, com isso nós vamos conseguir preservar a amplitude original. Vamos lá. Isso permite, então, preservar as amplitudes originais e também o que a gente chama de midline, ou seja, o nível médio em torno do qual as ondas vão oscilar. Nesse caso, a gente só tem uma onda, né? Só temos um cosseno, mas se nós tivéssemos vários, todos seriam tratados de maneira semelhante. Então, e isso é equivalente, ou seja, fazer esta multiplicação dos coeficientes de Fourier pelo fator que foi utilizado, pelo produto dos fatores que foram utilizados para escalamento, nesse caso só tem uma dimensão, então foi 2 vezes, mas quando estivermos falando de imagem, então nós vamos precisar multiplicar o escalamento na dimensão horizontal e na dimensão vertical. E isto é equivalente a preservar o contraste e o brilho originais da imagem. Então, por que isso funciona? Porque na medida em que a gente vai fazer aquela divisão pelo número de coeficientes no domínio frequência, e esse número de coeficientes, no caso, dobrou, se a gente pegar cada coeficiente individualmente e também dobrar o valor daquele coeficiente, nós estamos compensando as duas coisas. Em outras palavras, ao escalar cada um dos coeficientes de Fourier pelo mesmo fator pelo qual o número de amostras foi aumentado, esses dois processos eles se compensam e a gente consegue então preservar tanto a midline quanto
a amplitude original e logo a gente preserva com isso o contraste e o brilho original das imagens, conforme nós vamos ver em seguida. Nós estamos aqui trabalhando com exemplos 1D e em seguida vamos passar, então, quando tudo isso estiver claramente entendido, nós vamos então generalizar isso para o caso 2D de imagens, tá? Então, vamos considerar agora o caso, ao invés de fazer um escalamento, o caso em que nós decidamos remover coeficientes de alta frequência. Nesse nosso caso, nós resolvemos remover 250 coeficientes, eram todos zeros aqui, mas não precisam necessariamente ser, conforme nós veremos ao longo desta aula, e passamos então de 500 amostras para 250. Aplicando a IDFT, nós temos ainda a nossa frequência 4, portanto vamos recuperar um sinal no domínio espacial formando 4 ciclos. Mas, novamente, como o processo da IDFT divide os coeficientes, esses componentes, pela soma, né, pela soma de todas as amostras nesse domínio, como a quantidade, dizendo, né, pela quantidade de amostras, não pela soma das amostras, pela quantidade de amostras, e esta foi reduzida pela metade, nós passamos agora a uma situação em que dobramos a amplitude original, que agora passou a ser 2. Então, esse cosseno está variando de 2 até menos 2. Bom, novamente, conforme já discutimos, preservamos o número de ciclos originais, mas como n diminuiu, isso implica que o sinal recuperado tem metade do número de amostras do sinal original, ou seja, fizemos um downscaling no domínio espacial. Mas as frequências resultantes são mais altas. Novamente, eu tinha um cosseno fazendo 4 ciclos ao longo de n amostras, agora eu tenho n sobre 2 amostras e, portanto, este cosseno no mesmo número de amostras faz o dobro do número de ciclos que fazia originalmente. Notem também que, conforme eu já expliquei, a IDFT vai dividir pelo número de amostras no domínio frequência, isso faz com que se dobre a amplitude original. Tá? E conforme discutido para o caso do upscaling, aqui nós vamos também precisar fazer uma multiplicação dos coeficientes pelo fator de escala, no caso de downscaling, né? Um fator de escala que encontra-se entre 0 e 1. E ao fazermos isso, podemos agora aplicar a IDFT, que nós teremos, neste caso, preservadas as amplitudes originais e também a midline. Tá? Isso, de modo semelhante, é equivalente a preservar o contraste e o brilho das imagens. Né? No caso, novamente, o fato de fazermos um escalamento dos coeficientes pelo mesmo fator que foi utilizado para incrementar o número de amostras, então esses processos aí, como a gente vai precisar dividir um pelo outro, eles se cancelam. Agora que nós já sabemos como fazer upscaling, downscaling no domínio frequência para sinais 1D, nós vamos estender esses resultados para o caso 2D e aplicá-los então a imagens. Bem, fazer upscaling de imagens no domínio frequência é semelhante ao que já fizemos para o caso 1D. Primeiro, nós vamos introduzir frequências zero, componentes de alta frequência com coeficientes iguais a zero, que a gente chamamos de zero padding, e vamos multiplicar estes coeficientes pelo produto dos fatores de escala, nas duas dimensões da imagem, né? Antes de fazer, então, a transformada inversa, a IDFT. Então, vamos considerar aqui o caso do cameraman. Nós podemos
calcular a DFT, aqui estamos mostrando o espectro de amplitude, para facilitar o processo de zero padding, onde nós precisamos acrescentar componentes zeros às altas frequências, nós vamos primeiro aplicar um shift. Então, levamos a componente DC para o centro, ou seja, as baixas frequências se encontram na região central. Logo, aplicar zero padding se torna bastante simples. Tudo que a gente precisa fazer é, digamos, criar um novo espectro constituído apenas de zeros e depois copiar para sua parte central o espectro original. Então vejam aqui, a região em preto coincide a coeficientes em zero e a região central então foi apenas uma cópia destes valores. Notem aqui que o escalamento neste caso foi de 1,5 vezes. Então nós temos 0,25 de cada lado e abaixo e acima também. Agora que temos este conjunto de coeficientes, nós precisamos desfazer a operação de shift, tá? E neste caso, a questão crucial é o fato de que esta operação deve retornar a componente DC exatamente para a primeira posição deste espectro aqui. Tá? Isso é fundamental. Ela colocada nesse ponto, naturalmente vai ser importante para definir o brilho da imagem, e o DC, então, a frequência 00, ela serve então como referência para que tenhamos certeza que todas as demais frequências encontram-se devidamente posicionadas onde a transformada inversa as espera. Então, depois de termos desfeito o shift, nós podemos agora multiplicar todos estes coeficientes, cada um dos coeficientes, pelo produto dos fatores de escala. Neste caso, nós temos que multiplicar por 1,5 vezes 1,5, ou seja, 1,5 ao quadrado, porque em cada uma das dimensões foi escalada por 1,5, portanto, aumentou-se com isso o número de componentes no domínio de frequência. E ao aplicarmos após isso a IDFT, obtemos então uma imagem do cameraman ampliada, de 1,5 por 1,5 em cada uma das dimensões e com o contraste original e o brilho original. Então, esse é o procedimento. Temos aqui então vários exemplos de escalamento de imagens realizados no domínio frequência, ilustrando o fato de que esses fatores de escala eles não precisam ser uniformes, tampouco valores inteiros. Assim, por exemplo, temos mais à esquerda a imagem original, representando as escalas de 1 por 1. Logo, aqui à sua direita, o escalamento uniforme de 1,2 por 1,2. Já a terceira imagem caracteriza um escalamento não uniforme. O número de linhas da imagem foi escalado por 1,5, enquanto o número de colunas foi mantido constante. E mais à direita, então, um escalamento uniforme de 2 vezes em cada uma das dimensões. Né? Preciso ressaltar que é crucial garantir que o processo de shift inverso, né, ele devolva o DC original para a primeira posição da nova matriz de coeficientes. Né? Sem isso, o processo não funcionará. O procedimento que eu descrevi para vocês se aplica naturalmente a imagens coloridas e, neste caso, é preciso processar cada canal independentemente dos demais e depois só recombiná-los RG e B. Notem aqui, mais uma vez, escalamentos por fatores não inteiros e também escalamento não uniforme.
Nós também podemos fazer um downscaling, ou a redução das dimensões de uma imagem no domínio frequência. Nesse caso, nós vamos preservar os coeficientes de mais baixa frequência, ou, dito de outro modo, nós vamos descartar coeficientes de altas frequências. Bem, quais são os coeficientes e quantos são os coeficientes que nós vamos preservar? Isso vai ser ditado, então, pelas dimensões da imagem de saída. Lembrando que o número de coeficientes no domínio frequência é exatamente igual ao número de pixels da imagem no domínio espacial. Assim, dadas as dimensões da imagem pretendida no domínio espacial, nós temos exatamente o número de coeficientes e esses centrados, então, na região de mais baixa frequência do espectro. Vamos ver isso ilustrado em seguida. Lembro ainda que esses coeficientes, antes da recuperação da imagem propriamente dita, antes da aplicação da IDFT, nós precisamos escalar esses coeficientes pelo produto dos fatores de escala utilizados. Então, vamos a um passo a passo, considerando aqui a imagem do cameraman. Nós podemos utilizar a DFT para obter o seu espectro, aplicar um shift, movendo então a frequência mais baixa, o DC, para o centro desse espectro, facilitando assim o processo de delimitação da região de mais baixa frequência. Nesse caso, aplicamos aí um fator de downscaling ou de redução de 0,5 e 0,5 nas dimensões horizontal e vertical da imagem, o número de linhas e colunas. Notem que esta região preservada aqui corresponde exatamente à região desse quadrado delimitado em amarelo. Essas são as mais baixas frequências necessárias então para a reconstrução de uma imagem com estas dimensões. Bom, a partir do espectro já delimitado, nós aplicamos um shift para retornar os elementos à sua posição, às suas posições originais, e novamente aqui é crucial garantir que o termo DC venha então para a primeira posição dessa matriz de coeficientes. Uma vez tendo feito isso, nós agora precisamos multiplicar todos esses coeficientes pelo produto dos fatores de escala. Neste caso, multiplicar por 0,5 vezes 0,5 e após aplicamos a IDFT e obtemos então a imagem reduzida pelos fatores de escala desejados. Observem que este escalamento garante assim a preservação do contraste e do brilho da imagem. Aqui mais alguns exemplos, a imagem original à esquerda, fatores de redução de 75%, ou seja, de preservação 75% da imagem original, fatores de escala 0,5, 0,25, 0,125 e assim sucessivamente. Vocês percebam então o processo de redução que ocorre naturalmente. Aqui nós podemos observar a porção do espectro que foi preservada para a reconstrução desta imagem, aqui para 0,5, para 0,25 e assim sucessivamente. Novamente, é fundamental garantir que o termo DC esteja na posição inicial desta matriz de coeficientes. Notem que nós podemos fazer isso aplicando aquelas operações de shift, mas podemos também considerar a seguinte observação. Por exemplo, passar de uma resolução como essa para essa aqui
é o equivalente a descartar os seguintes coeficientes e reconstituir este elemento a partir da justaposição destas componentes aqui de forma respectiva, né? Neste caso, poderia ser obtido sem precisar deslocar o DC. Okay? Uma outra observação fundamental desse procedimento é que a gente observa que pode, e sem perdas, né, porque eu estou preservando esses elementos, fazendo sempre a obtenção de imagens com resoluções cada vez mais baixas, simplesmente reduzindo aqui a quantidade de coeficientes, essas regiões de o mesmo espectro, ou seja, esse camarada é preservado integralmente aqui, parte disso é preservado integralmente aqui e assim sucessivamente. O processo também se aplica a imagens coloridas e, nesse caso, também precisamos aplicar o procedimento descrito a cada um dos canais independentemente. Tá? Aqui temos os diversos processos de downscaling, as imagens com várias resoluções, e percebam então como os detalhes são adequadamente preservados. Nesse momento, é natural nos perguntarmos qual o impacto do descarte desses componentes de frequência sobre o conteúdo da imagem. Mais especificamente, que elementos da imagem original foram descartados e como isso se reflete na imagem de tamanho reduzido. Vamos então analisar essa pergunta considerando o caso da imagem do cameraman e diversos fatores de redução de imagem. Bem, para um fator de redução de 0,75 por 0,75, o descarte de informação a partir da imagem original é praticamente imperceptível, então nós vamos concentrar em reduções maiores. Para o caso específico de uma redução por 0,5 e 0,5, nós temos aqui à esquerda e abaixo uma imagem em tons de cinza, onde o valor 0 corresponde ao tom de cinza 128, e isso, exatamente essa imagem representa os valores que foram descartados, as intensidades descartadas da imagem original pelo processo, então, de remoção ou de zerar algumas das frequências mais altas. Notem que, portanto, observamos diferenças nas arestas da imagem que correspondem, como vocês sabem, então, à informação de alta frequência. Vamos considerar agora a informação descartada para o caso do downscaling por 0,25 e 0,25. Aqui já observamos mais informações de alta frequência descartadas, assim como era de se esperar, né? Nós reduzimos de maneira bastante significativa. A imagem contém apenas 1/16 dos coeficientes e pixels, né, originais e, portanto, então, vários componentes de frequência foram descartados. Consideraremos agora o caso em que apenas 1/64 dos coeficientes e, portanto, dos pixels, né, foram mantidos. Na verdade, os coeficientes foram mantidos, os pixels são outros, mas correspondem a 1/64 da quantidade de pixels originais. E aí nós percebemos, então, que mais informação foi descartada. E vocês podem se perguntar, bom, se mais informação foi descartada, por que as imagens reduzidas elas não aparecem borradas? Afinal de contas, como vocês já perceberam, o que nós aplicamos ali foi um filtro passa-baixas ideal nesse caso, né? Vocês podem, inclusive, por conta do passa-baixas ideal, perceber um efeito de anelamento, os ringing artifacts, que acontecem, então, nestas regiões associadas às informações descartadas. Percebam, por exemplo, ringing artifacts ao redor do cameraman, tanto aqui como também nas outras situações, e vocês já entendem exatamente por que isso acontece.
Bom, a outra pergunta, né, feita há pouco é por que então que a imagem reduzida não aparece borrada? Bem, naturalmente, apesar é um passo a passo, se nós tivéssemos removido as frequências que removemos e reconstruído a imagem nas mesmas dimensões da imagem original, ela naturalmente apareceria borrada e com os efeitos de ring. Tá? Por que que ela não aparece borrada na imagem reduzida? Pensem bem, na medida em que nós tínhamos frequências, baixas frequências, digamos, que, por exemplo, um cosseno e um seno, quem sabe, que oscilariam ao longo de 8 pixels, digamos, ou de um número qualquer de pixels, à medida em que nós reduzimos cada uma das dimensões pela metade, esta oscilação agora, esse cosseno, ele vai oscilar na metade do número de ciclos, de pixels. Tá? Ou seja, um ciclo agora acaba acontecendo em uma quantidade menor de pixels, e isso, do ponto de vista, considerando apenas pixels, é como se nós tivéssemos aumentado a frequência daquela onda, conforme discutimos há pouco. Ok? Então, vamos agora entender um outro aspecto fundamental aqui dessa discussão. Por que que as frequências mais altas elas geram perdas menores? Vamos lá. Lembrando o que já discutimos também em aula anterior, em imagens naturais, sabemos que o espectro de amplitude, né, ou a magnitude dos coeficientes do espectro de amplitude, elas obedecem a um padrão de 1 sobre f. Mais especificamente, e por exemplo, considerando aqui o caso do cameraman, né, nós percebemos à medida em que nos afastamos da frequência zero, notem que aqui é o espectro de amplitude com shift, ou seja, a frequência zero, o termo DC, encontra-se no centro, nós temos um padrão para as amplitudes, que é um padrão de 1 sobre f. E, portanto, os coeficientes de mais baixa frequência, eles têm maior amplitude. Naturalmente, quando descartarmos coeficientes de mais alta frequência, estes coeficientes, portanto, tendo uma amplitude menor, contribuirão menos para o contraste da imagem. E isso explica, então, aquilo que vimos há pouco. Notem que esse não é uma situação específica do cameraman, conforme já mencionamos. Se pegarmos, por exemplo, a média dos espectros de amplitude de um conjunto arbitrário de imagens naturais, nós vamos observar, então, um padrão semelhante. Isso é uma característica, né, das imagens naturais, da estatística dos espectros de imagens naturais. Podemos agora, então, retornar à nossa situação e compreender justamente o que aconteceu. No caso das frequências descartadas mais altas, por exemplo, representadas aqui nesse contexto, a gente tem uma diferença, ou seja, uma perda, um descarte menor de informação, porque os coeficientes associados àquelas frequências mais altas têm magnitudes menores. E, naturalmente, à medida que vamos incorporando, além dessas, outras frequências, nós passamos agora a descartar mais e mais informação. Por outro lado, também conforme já mencionamos, à medida em que reduzimos o suporte da imagem, né, temos menos pixels e o número de oscilações associadas às frequências que restaram continua o mesmo, isso acaba sendo percebido como mais altas frequências. Okay? O número de ciclos, lembrem, o número de ciclos permaneceu o mesmo, mas esses ciclos agora são completados em um número menor de pixels, o que corresponde então à preservação ali dessas arestas por conta de frequências que vão crescendo, né? O que aconteceria então caso as altas frequências estejam associadas a um alto contraste? Para responder essa pergunta, vamos considerar uma imagem sintética, um chirp circular, definido pela função
cosseno de x² mais y². Assim, a frequência desse cosseno cresce radialmente com o quadrado da distância das posições x e y em qualquer ponto dessa imagem com relação ao centro. O seu espectro de amplitude revela, então, frequências com amplitudes consideráveis nas regiões de alta frequência. Já o processo de redução de imagem utilizando o procedimento descrito há pouco, e aqui nesse caso um fator de 0,5, 0,5, nós podemos ainda observar o espectro de amplitude resultante. Note que esse espectro corresponde então a recorte destas várias regiões, ou seja, aqui então, que encontram-se justapostas formando esse padrão. Em outras palavras, 50% da parte aqui, a parte central, 50% das colunas e 50% das linhas na região central foram então descartados. Notem que a imagem obtida ela apresenta borramento. Quando consideramos o caso de uma redução por um fator de 0,25 vezes 0,25, temos ali o resultado. Novamente, o borramento se torna ainda mais perceptível e nós temos então o espectro resultante. Neste caso, apenas estas porções aqui dos cantos foram mantidas. Notem que obtemos borramento, mas isso contrasta com o caso de subamostragem que resultaria em aliasing, discutido numa aula anterior. Neste caso, esta imagem então é obtida pegando grupos de 4 por 4 pixels na imagem original e para cada um desses grupos, amostrando sempre na mesma posição relativa desse retângulo de 4 por 4, pegando então uma amostra e reproduzindo aqui. Isso produz então uma imagem completamente diferente, que não lembra a imagem original, e isso caracteriza o fenômeno de aliasing. Vamos agora então considerar o conteúdo descartado nesse processo de redução de imagens descrito no domínio frequência. Para a redução por 0,5 e 0,5, nós mostramos aqui abaixo o conteúdo descartado. Novamente, o valor 0 é representado pela escala de cinza, o tom de cinza 128. Notem que há descarte de informação ao longo de toda a extensão da imagem. Isso é natural. Vejam que todas as funções seno e cosseno elas se estendem, elas se espalham por todo o suporte da imagem e, naturalmente, portanto, contribuem para toda a construção, toda a formação da imagem. Uma vez removidas, naturalmente, fará diferença. Para a redução por um fator de 0,25 e 0,25, nós observamos ainda mais informação descartada. E isso, então, resulta no borramento que observamos nestas duas imagens reduzidas acima. Como forma de tentar evitar a ocorrência de aliasing e borramento nas imagens, podemos considerar o uso da técnica de Spectral Remapping, proposta então por Gastal e Oliveira em 2017. Em linhas gerais, a técnica remapeia frequências que não poderiam ser representadas num suporte de imagem com dimensão menor, então remapeia essas frequências para frequências mais baixas que estas sim poderiam ser representadas em tal suporte. Então, considerando novamente o nosso chirp circular, a técnica, por exemplo, considerando um fator de redução R, mapearia as frequências fora do intervalo possível para este tal intervalo. Então, vamos considerar aqui o espectro de potência, quadrado do espectro de amplitude da mesma imagem que nós já conhecemos, e notem que aqui foi aplicado o FFT Shift.
Estou usando uma coloração também para destacar, melhorar o contraste desse espectro, para que a gente possa observar melhor os detalhes. O quadrado outlined em branco, ele representa então a porção do espectro que poderia ser, das frequências que podem ser representadas para o fator de escala de redução proposto. E assim, a ideia da técnica é pegar todas as frequências que se encontrem fora dessa região e movê-las de algum modo para o interior desta região preservável. Notem que é mais simples considerar isso de forma radial e, portanto, nesta técnica é utilizado então um círculo ao invés de um quadrado. Bem, uma vez feito esse mapeamento, algumas frequências elas não vão poder ser representáveis, elas não seriam bem representadas, melhor dizendo, nesta região interna, elas são mantidas ali na região externa, na forma de um resíduo, e um processo de reamostragem da imagem para redução é aplicado para produzir a imagem final. Mas, no caso da técnica de Spectral Remapping, ela produz uma nova imagem que tem as mesmas dimensões da original, mas obtida então com essas frequências remapeadas. Bem, esse é um processo específico para cada fator de redução. No caso mostrado à direita, essa é a imagem com o seu remapeamento espectral obtida para um fator de redução de 0,25 e 0,25. Nós podemos agora considerar, então, o impacto da operação de remapeamento espectral sobre o chirp circular. Então, aqui temos a imagem com remapeamento espectral para um fator de escala de 0,25 e 0,25. Observamos abaixo o espectro de amplitude da imagem original e ao centro o espectro de amplitude desta nova imagem. Notem que as amplitudes maiores estão associadas às baixas frequências. Temos aqui então uma imagem reduzida por um fator de 0,5 e 0,5, utilizando a técnica de descarte das frequências mais altas que eu descrevi nesta aula. E notem que os elementos foram preservados. Mas percebam ainda o seguinte, o remapeamento foi feito levando em consideração um fator de escala ainda maior, ou seja, uma redução ainda maior, de 0,25 e 0,25. E, portanto, essas frequências que eram representáveis numa porção menor do espectro, naturalmente, elas também serão representáveis num suporte ainda maior da imagem. Aqui está o espectro correspondente e, finalmente, então, a imagem reduzida pelo fator pretendido de 0,25, 0,25 e abaixo o seu espectro correspondente. Notem que as linhas circulares elas foram mantidas, o padrão circular periódico foi mantido. Não é naturalmente o mesmo que o padrão original, mas esta transformação evitou então a ocorrência de aliasing e o borramento e preserva a estrutura da imagem no sentido de que ela consiste de um padrão circular então periódico. Uma pergunta que devemos nos fazer novamente é, bom, neste caso, qual o conteúdo descartado durante esse processo de redução? Bem, para o caso do fator de escala 0,5 por 0,5, temos aqui a imagem novamente em tons de cinza, 0 representando ou representado pelo valor 128, e vejam que pouquíssima informação é descartada. Podem se perguntar, mas não deveria ser 0? Lembrem-se que o processo de spectral remapping, ou de remapeamento espectral, ele mantém ainda alguma quantidade de informação
residual que não é transferida para o interior daquele círculo espectral, aquela região de baixas frequências que podem ser representadas numa imagem de suporte menor. Então, esta perda se deve justamente a essa informação residual que é preservada fora do círculo. Para o caso da redução pretendida de 0,25 por 0,25, temos aqui o conteúdo, então, que foi descartado nesse contexto. Mas, novamente, dadas as dimensões pretendidas, o conteúdo da imagem pode ser observado com as características fundamentais de um padrão periódico e circular. O exemplo anterior mostrou o caso de uma imagem sintética. Vamos considerar agora o caso de uma imagem natural, uma fotografia que contém, então, conteúdo de alta frequência com contraste bastante bem definido. Trata-se de uma fotografia originalmente com 1600 por 1200 pixels e esta imagem, então, ela foi reduzida e teve sua porção inferior cortada para que pudesse caber aqui no slide. Nós vamos então considerar o impacto do procedimento de redução de imagens no domínio frequência baseado no descarte de coeficientes de alta frequência, né? Assim é o procedimento descrito ao longo desta aula. Bem, considerando uma redução por um fator de 0,25 por 0,25, ou seja, nós mantemos apenas 1/16 do total de pixels originais, notem que ainda conseguimos observar o padrão listrado com as orientações originais. Se, por outro lado, aplicarmos uma redução ainda maior, ou seja, um fator de 0,125 por 0,25, nós observamos que, ao remover aqueles coeficientes, nós removemos exatamente também as informações de frequência responsáveis pelo padrão das listras e a gente acaba obtendo, então, uma camisa azul, mas sem o padrão de listras. Temos aqui, então, a informação que foi perdida no caso da redução para o fator de 0,25 por 0,25. Notem que pouca informação foi descartada, mas ainda é possível perceber, então, alguns detalhes, por exemplo, como o punho da camisa e outras regiões ali que descartaram alguma informação. Quando consideramos, então, a redução ainda maior, né, observamos, então, à esquerda a informação que foi descartada. Lembro a vocês que, por se tratar de uma imagem colorida, nós temos que processar os 3 canais independentemente. Estou mostrando aqui o conteúdo descartado através do canal azul, a camisa é azul, mas e nos 3 canais o conteúdo descartado é basicamente o mesmo. Vamos considerar agora a aplicação da técnica de remapeamento espectral à camisa. Tá? Temos aqui o resultado deste remapeamento e vamos considerar então agora o impacto do processo de redução no domínio frequência, redução de imagem, né, no domínio frequência, aplicado a esta imagem. Lembrando que ela teve o remapeamento espectral direcionado para um fator de escala de 125 por 125. Então vamos ver o que acontece quando o fator de escala ainda é 2 vezes em cada dimensão maior que o pretendido. Conseguimos perceber as linhas claramente, elas são linhas mais grossas. E para o fator de escala pretendido, de 0,125 por 0,125, nós observamos as linhas na camisa nas direções e orientações corretas. Tá? Notem que são linhas mais grossas, mas preservam novamente o padrão, a ideia do padrão estruturado presente na imagem original.
Conforme fizemos para o exemplo anterior, podemos considerar a quantidade de informação descartada por esse processo, ou seja, aquela informação que durante o processo de remapeamento espectral foi tratado como informação residual, e percebemos então para esse caso, pouca informação foi perdida, e temos aqui então, para o caso da resolução objetivo, ou seja, para a resolução destino e pretendida, nós temos então perda de mais alguns poucos elementos, o que não compromete, entretanto, a percepção do padrão estruturado com as orientações de listras originais. Vemos aqui novamente o resultado do remapeamento espectral, bem como as duas versões de imagens reduzidas obtidas a partir deste. Em resumo, vimos que é possível fazer ampliação e redução de imagens alterando-se o número de coeficientes em suas representações no domínio frequência. O processo de ampliação é obtido por meio do acréscimo de coeficientes de altas frequências, todos com magnitudes iguais a zero. O processo de redução é obtido por meio do descarte de coeficientes de altas frequências. Isso pode, entretanto, introduzir borramento, levando à perda de detalhes estruturados de altas frequências. A técnica de Spectral Remapping pode então ser utilizada para a obtenção de representações plausíveis dessas estruturas, desses detalhes estruturados, em imagens de mais baixa resolução.